Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Existe uma cerimónia durante os dias santos de Deus, a qual é pouco notada e também pouco entendida. E quando é entendida, é muitas vezes mal entendida. Então vamos ver essa cerimónia, mas antes de começar, quero que virem comigo a João, capítulo 20. João, capítulo 20, começar a ler do versículo 1. João 20, versículo 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Um comentário chamado de Bullinger's, diz que esse ponto de ser ainda madrugada, e na Bíblia inglesa diz ainda era escuro, diz que isso talvez tenha sido assim tão cedo como a cerca das 3 ou 4 horas da madrugada. E depois, um bocadinho mais, continuando a ler, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que era o João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Sim, foi lá de manhã cedo para pôr os óleos e as unções e viu que Jesus Cristo não estava lá e foi então dizer aos irmãos. Saiu, pois, versículo 3, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Isto é, João chegou lá primeiro. E baixando-se-lhe, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado numa parte à tarde. Então entrou também o outro discípulo, isto é João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois, versículo 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vê-se, Maria Madalena foi lá, mais cedo, e viu que a pedra estava revolvida, ainda era madrugada, sendo ainda escuro, por isso ainda era noite, ainda não era parte clara do dia ainda, e foi chamar os outros irmãos, o Pedro e o João, foram lá, o que é que se passa? E então voltaram para casa. Continuamos aí então a ler então no versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. E Maria então ficou. Os outros foram e Maria ficou lá assim um bocado, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se-lhe e olhou para dentro do túmulo. Quando estava a chorar, estava a pensar nisto, uma vez baixou e olhou para dentro do túmulo de novo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que estás a chorar? Por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Continuando então a ler no versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Então perguntou-lhe Jesus, no versículo 15, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Aqui está uma prova muito clara que não foi escrito em hebraico, porque foi traduzido aqui, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria,
anunciando aos discípulos: vi o Senhor, vi o Senhor. E contava que ele dissera estas coisas. Aqui esta parte que diz assim: não me detenhas, em algumas Bíblias diz: não toques em mim, porque ainda não subi para o meu Pai. A palavra grega aí é aptomai, que significa, na verdade, não me detenhas ou não te agarres a mim, e por isso pode ser traduzida com várias maneiras. Mas aqui o ponto é que, possivelmente, significa que Maria não podia tocar nele, ou pelo menos não se agarrou a ele, porque ele disse: não toques em mim, porque eu ainda não ascendi ao Pai. Aqui está um ponto de digamos assim, de se apresentar ao Pai primeiro, antes de ser tocado ou de ser detido. A pergunta que eu tenho aqui, queridos irmãos, é: porquê que a Maria não podia tocar nele? Eu acho que tocar nele talvez fosse uma tradução mais correta, porque entendendo o significado espiritual faz senso não tocar nele, mas mesmo que seja não detenha, porque é que Maria não podia atrasar ou não tocar nele? Porquê? Ora, então vejamos outra escritura, que é em Mateus 28. Em Mateus 28. Em Mateus 28, quero começar a ler no versículo 1 e dar a vocês um ponto de nota aqui, um ponto interessante e importante. Diz assim: no findar dos sábados. Aqui no grego está no plural dos sábados, porque sabemos que era após do sábado anual e do sábado semanal. O grego diz aqui no findar dos sábados, ao entrar o primeiro da semana. Se você está a ler, por exemplo, na versão da Almeida Revista e Corrigida, você verá aí que a palavra dia está em itálico. Por isso, a palavra dia não está no grego. E por isso diz assim: o primeiro da semana. A palavra semana também é uma palavra aí grega, escrita, que dizia sabaton. O primeiro sabaton. Por isso era o primeiro de sabaton. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Está aqui a dizer que depois dos sábados, como se disse que era no plural aí em grego, depois dos sábados, foram no primeiro da semana, mas sabaton, que é deste sábado de semanas. Vamos falar um pouco mais acerca disso daqui a pouco. E depois, continuando no versículo 9, mas aqui está um ponto importante. Porque esta troca de palavras, o primeiro de sabaton, dos sábados, da semana de sábados? Porquê é isso? Vamos ver isso daqui a pouco. Mas continuando então no versículo 9, de Mateus 28, versículo 9, e diz assim: eis que Jesus veio ao encontro deles e disse: salve. E elas se aproximaram e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Vê-se que em João 20, quando ainda era escuro, Jesus disse: não toques em mim, ou não me detenhas. Mas mais tarde, durante o dia, ainda na manhã, porque ainda era de manhã, ele deixou a elas abraçarem-lhe os pés e a adoraram-no. Porquê? Porquê que a Maria, um bocadinho mais cedo, não podia tocar nele? E porquê que agora não só tocaram, mas agarraram e estavam a adorar a ele aos pés? Aí está um ponto importante, que é o meu tema deste sermão hoje. É porque Jesus Cristo cumpriu o significado da oferta do molho movido. Ele cumpriu este
este significado e hoje vamos ver a importância dessa oferta e o significado para nós. Então, para lermos acerca desse dia, vamos então ver a explicação dessa oferta do molho movido em Levíticos 23. Levíticos 23. Isso começa depois de falar acerca dos pães asmos. Em Levítico 23 explica acerca dos pães asmos entre os versículos 6 e 8 e depois continua no versículo 9. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho e levará este molho de cevada, que tinha uma quantidade, digamos assim, de um homer, mas é um molho de cevada, perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E depois, um bocadinho mais adiante, lendo no versículo 15, diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, ou 7 sábados inteiros. 7 semanas de sábados, sabaton, como lemos assim no grego há pouco, serão completados. Até ao dia imediato ao 7º sábado, à 7ª semana de sábados, sabaton. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas e 1 efa de farinha serão, levedados se cozerão, são as primícias ao Senhor. Isto é, ao fim de 50 dias, então vocês apresentam 2 pães com fermento. E esses 2 pães são as primícias ao Senhor. E por isso estamos a ver aqui a contagem de 50, contar 50 até ao dia de Pentecostes. Pentecostes significa contar 50. Mas vemos aqui que a oferta do molho que foi movido, que era a oferta da cevada, que era movida, isso era feito perante Deus para que nós pudéssemos ser aceitos. Vejam no versículo 11. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Aqui explica porque é que a Maria não podia tocar em Jesus Cristo na madrugada, mas mais tarde puderam tocar nele, porque ele ainda não tinha cumprido o significado desta cerimónia de mover o molho, que tinha que ser feita na terra pelo sacerdote, e uma vez que fosse feita, era representada, era cumprida com Jesus Cristo a ser esta primícia. Ele é a primícia das primícias, a primícia a se apresentar perante o Pai, no trono de Deus, para nós sermos aceitos. E por isso vemos aqui que isto foi no dia após o sábado. Há 2 razões práticas aqui porque é que o dia de Pentecostes tem que ser contado. Primeiro, porque não é uma data fixa. Por isso, é contado a partir depois do sábado semanal. Se fosse contado a partir de um dos sábados anuais, 50 dias depois de um sábado anual, seria uma data no calendário. Mas não é, porque é vir contado depois do sábado semanal. E o facto que temos que contar 50, prova que tinha que ser um sábado semanal.
E também, vejam aqui no versículo 15, diz assim, contareis para vós, Levíticos 23, versículo 15, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 sábados ou 7 semanas inteiras, sabaton. Agora eu fiz aqui um gráfico pequenino, okay? O que temos aqui é, depois da Páscoa, ao dia depois do sábado, o dia depois do sábado é o domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho, e contam 7 semanas ou 7 sábados. A primeira semana, sabaton, e depois da segunda semana, o segundo sabaton, semana de sábados, e assim 7 semanas, quer dizer, 7 vezes 7 são 49, chegamos ao dia 49, e o dia seguinte é o 50, contar 50, que é o dia de Pentecostes. E por isso está aqui os sabatons, semanas de sábados, de 7 dias. E isso é onde lemos em Mateus 28, versículo 1, o Mia Sabaton, que é o primeiro dia desse primeiro sabaton, que representa o primeiro dia de trabalho, que é quando Jesus Cristo se apresentou a trabalhar para completar a criação espiritual. E depois vejam aqui no versículo 16. Até ao dia imediato ao 7º sábado contarás 50. Até o dia imediato ao 7º sábado contarás 50. Contar 50 quer dizer Pentecostes, contar 50. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares. E então é o dia de Pentecostes. Vemos aqui, por isso, é um período completo de 7 vezes 7, 49, 7 semanas de 7 dias, um período completo, para depois receberem a ajuda, o Consolador do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos dá a liberdade, que nos ajuda a libertar-nos desta corrupta natureza humana. E vocês sabem, Atos capítulo 2, quando diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam eles todos reunidos no mesmo lugar. Porquê? Porque era o dia de Pentecostes, era este sábado anual, o dia de Pentecostes, que cai num domingo, como vimos. E então receberam o Espírito Santo nesse dia. Há uma outra razão, porque tem que ser o sábado semanal, que é o sábado semanal durante os dias dos paisásmos. Começamos a contar do sábado semanal durante os dias dos paisásmos. No versículo 14 de Levíticos 23 diz assim, não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Têm que trazer a oferta antes de poderem comer os frutos da terra quando forem para a terra prometida. Têm que fazer a oferta primeiro e depois podem comer. Ora, vejamos o cumprimento disto em Josué, capítulo 5. Vamos começar a ler de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4, versículo 19. Josué, capítulo 4, versículo 19, diz assim, Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Atravessaram o Jordão no dia 10 do primeiro mês. E acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Foi no dia 10. E depois, continuando no capítulo 5 de Josué, começar a ler do versículo 1, diz assim, Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos caneus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passámos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, para fazer facas de pedroneira, e passa de novo para circuncidar os filhos de Israel. Então, fez facas de pedroneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá Aralot.
Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha sido do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem sido do Egito, haviam circuncidado. Tinham desobedecido à lei. E não tinham circuncidado aqueles que saíram do Egito. E por isso, então, foram circuncisos aí. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 10, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gibal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. À tarde, nas campinas de Jericó. Sim, celebraram a Páscoa no dia 14. Como é? A Páscoa para ser guardada no dia 14. E depois diz assim no versículo 11: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Isto é no dia 15. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse dia, porque era o primeiro dia dos pães asmos, o dia 15. Mas comeram os cereais que só podiam comer depois da oferta do molho movido. E por isso, esse domingo, que era o primeiro dia dos pães asmos, também era o primeiro dia, também era o dia em que fizeram a oferta do molho movido. Por isso, a oferta do molho movido é durante o domingo, durante os dias dos pães asmos. E por isso é muito claro aqui que tinha que ser durante esse período. Este ano, em 2015, não sei se quando vocês estão a ouvir este sermão, se é no ano 2015, mas, por exemplo, este ano, o primeiro dia foi o dia 5 de Abril. Depois, que isso era o primeiro dia, deixa-me cá mostrar esta contagem aqui. Este primeiro dia aqui, neste ano, foi o dia 5 de Abril, porque foi depois do sábado. A primeira semana acabou-se no dia 11 de Abril. A segunda semana acabou-se no dia 18 de Abril. A terceira semana acabou-se no dia 25 de Abril. A quarta no dia 2 de Maio. A quinta no dia 9 de Maio. Que é o dia em que provavelmente estão a ouvir este sermão, dia 9 de Maio. Se estão a ouvir no dia 9 de Maio de 2015, como eu disse. A sexta semana é no dia 16 de Maio e a sétima semana de 23 de Maio. E por isso este ano, o dia de Pentecostes, em 2015, o 50º dia, cai no dia 24 de Maio. Uma vez mais, porquê a oferta do molho, da oferta movida, o molho da oferta movida? Porquê esta oferta? Porque representa Jesus Cristo, porque Jesus Cristo cumpriu o significado desta oferta, e como lemos há pouco em Levíticos 23:11, é para nós sermos aceitados. Jesus Cristo foi oferecido e apresentado perante o trono de Deus numa cerimónia especial no primeiro dia da semana, apresentando, digamos assim, ao trabalho, a fazer o trabalho, para começar o trabalho do sumo sacerdote, para nós sermos aceitos. Por isso, a oferta movida, deste molho movido, não representa a ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, representa Jesus Cristo a ser apresentado perante Deus para nós sermos aceitos. Isto é, apresentado perante Deus para fazer a obra dele como sumo sacerdote espiritual para nós podermos sermos aceitos. Então vejam então aqui em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 17. João 20, versículo 17. João 20, versículo 17.
quando ele disse a Maria Madalena, não me detenhas ou não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dir-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, para vocês poderem ser aceitos e para nós podermos ser aceitos. E assim, esta cerimónia especial, no primeiro dia da semana, no primeiro dia de trabalho espiritual, que é o trabalho do sumo sacerdote a trabalhar de dia a dia e intervir por nós. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Vejamos aqui alguns pontos em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, tendo, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, nesta cerimónia do molho movido. E conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para recebermos a graça, a bondade, a ajuda dele para nos socorrer quando precisamos da ajuda, através do poder do Espírito Santo. Vejam também em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 diz assim, começando no versículo 1. Diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Isto é, tinham que ser da tribo de Arão, dos judeus da linhagem de Arão, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro, eterno, sumo sacerdote. E depois continuando a ler no versículo 5. Mas assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, porquê? Porque era um modelo das coisas no céu. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Nós temos promessas maiores. A nossa terra prometida não é a terra na Palestina. A nossa terra prometida é sermos partes, para entrarmos, digamos assim, ou sermos partes do reino de Deus. E por isso, continuando então, por exemplo, no Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o meu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isto é tirado de Ezequiel 36. E por isso, Ezequiel 36 é aplicável a nós. Sim, era aplicável à casa de Israel, futuro, que ainda vão receber isso no reino mileniar e daí para diante, mas para nós, como cristãos, nós fomos, digamos assim, enxergados como a eleição de graça para recebermos isto agora. Vejamos então exemplo disso em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos começar a ler do versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo?
De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isto é Paulo a dizer que ele era da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuraram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição de graça. Sim, parece que Deus rejeitou o seu povo israelita, temporariamente. Mas Ele está a chamar um povo gentil adicionalmente, que é um remanescente segundo a eleição da graça. Vejam, por exemplo, no versículo 11 de Romanos 11. Diz assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem, isto é, os israelitas? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, a transgressão dos israelitas, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. E vejam então no versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, isto é, nós não somos israelitas, somos gentios, tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, isto é, os ramos israelitas e particularmente os judeus, para que nós, gentios, fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, isto é, pela sua falta de crença, falta de obediência, como podem ler no versículo 30, que diz assim, no versículo 30, por assim nós também fostes desobedientes a Deus. Continuando então, pela sua incredulidade, no versículo 20, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Tem sempre o temor de Deus. Não fiques arrogante. Não fiques arrogante. Nós fomos enxertados nesta oliveira. Nós somos, digamos assim, ramos bravos. Nós não somos parte dos ramos naturais da oliveira. Nós somos gentios, mas fomos enxertados por eleição da graça, da bondade de Deus para conosco. Continuando então no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignorais este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Os israelitas, em parte, não entendem, estão endurecidos para a plenitude dos gentios entrar no reino de Deus, nesta promessa, nesta graça. E depois diz assim: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião, isto é, da igreja de Deus, o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Sim, se Deus pode fazer os gentios e pô-los na oliveira, Ele também pode tirar os ramos que foram quebrados e pô-los de volta na oliveira, quando Ele o desejar. É o que Ele diz: quando eu tirar os seus pecados. Ponto importante aqui, muito importante.
Nós somos chamados para a Igreja de Deus até a plenitude dos gentios, até haver suficiente número de gentios de acordo com o que Deus planeja. E então depois todo Israel será salvo. Foi o que acabamos de ler. Então vejam então no versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Até os israelitas e os judeus se tornaram desobedientes, para um dia Deus poder aplicar misericórdia para eles. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Muitas pessoas não entendem o grande significado do último grande dia da festa. Não entendem o significado do grande trono branco. Quando as pessoas serão ressuscitadas e vão ter a primeira chance que nunca tiveram. E aqui está a dizer, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos irmãos, Deus vai exercitar misericórdia a todos durante o seu tempo, e este vai ser uma coisa fantástica que as pessoas hoje em dia nem começam a entender. E por isso, por causa disso, continuando então no capítulo 12 de Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. Queridos irmãos, o nosso sacrifício hoje em dia não é fazer sacrifícios de bodes ou sacrifícios e dar ofertas de molhos e coisas assim. Não, nós temos um sacrifício diferente, que é o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Isso é a nossa responsabilidade. Isso é como nós adoramos a Deus. Quando fazemos um sacrifício do nosso corpo, vencendo as paixões da carne e obedecendo a Deus. Isso é o sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E por isso diz no versículo 2, e não vos conformeis com este século, com esta sociedade, com este mundo, mas transformai-vos, vocês sejam pessoas diferentes, pela renovação da vossa mente. Como? Através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, nós fizemos um compromisso ao batismo. Nós renovamos esse compromisso durante a Páscoa. Mas uma coisa que nós sabemos é que não podemos vencer por nós próprios. Você e eu, pela nossa própria força, pela nossa própria energia, não podemos vencer. Nós recebemos o Espírito Santo depois da imposição das mãos. Pentecostes representa ou celebra quando o Espírito Santo foi dado a nós pela primeira vez. E por isso esta contagem de 50 representa quando o Espírito Santo foi dado a nós. Esta contagem de 50 começa durante esta cerimónia em que Jesus Cristo se apresentou ao Pai no primeiro dia da semana durante os dias pães-asmos. 50, está claro, também representa o jubileu, no dia de expiação. Quando Satanás e as suas influências demónicas serão postas de lado e amarradas para não estarem a influenciar a humanidade por 1000 anos.
Por isso, o jubileu representa um período em que todas as dívidas serão paradas, não há mais dívidas, serão eliminadas, serão ajustadas, e as heranças voltarão aos seus verdadeiros herdeiros. Os escravos serão dados liberdade. E por isso 50 simboliza a liberdade de um peso. E o poder, a mente de Deus, o poder de Deus, a natureza de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, é dado a nós para nós crescermos e vencermos. O Espírito Santo de Deus, que digamos assim, é o depósito, pagamento em avanço da nossa vida eterna no futuro. E esta ajuda, ou este Consolador, nos ajuda, nos liberta do peso, da prisão desta corrupta natureza humana. E por isso, a oferta do movimento do molho, que representa Jesus Cristo, a se apresentar ao céu, para nós podermos ser aceitos perante Deus e para nos dar, digamos assim, esta liberdade desta corrupta natureza humana. Uma vez que recebemos o poder do Espírito Santo, simbolizado pelo dia de Pentecostes, temos então um tempo de vencer, usar o Espírito Santo para vencermos as fraquezas da carne, as tentações desta sociedade, as influências de Satanás, para vencermos usando o Espírito Santo até ao fim. Isto é, quando Jesus Cristo vier à segunda vinda, ou quando nós morrermos, qual deles aconteça primeiro. E por isso nós devemos estar a vencer com a ajuda do Espírito Santo. E por isso precisamos entender bem que tal como o molho movido não representa a ressurreição de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo tinha ressuscitado no sábado, no dia anterior. Quando foram lá, ele já estava ressuscitado. A oferta do molho movido não representa a ressurreição de Jesus Cristo, mas representa Cristo a se apresentar no trono de Deus para nós sermos aceitados. E por isso, igualmente, o dia de Pentecostes não representa a nossa ressurreição, mas representa nós sermos aceitados, porque recebemos o Consolador, a ajuda do Espírito Santo para nos libertar, para nos ajudar a libertar desta corrupta natureza humana. Por isso, queridos irmãos, a cerimónia do molho movido é para nós sermos aceitados. Isto é, para que o trabalho, a obra do sumo sacerdote possa começar agora a trabalhar para nós podermos ser aceitados perante Deus. Para Ele nos enviar o Espírito Santo de Deus após este período de 7 vezes 7 semanas completo, e assim Jesus Cristo está como nosso mediador perante nós, e nós, por outro lado, estamos a tentar vencer com a ajuda do Espírito Santo que Ele nos deu, que Ele nos mandou. Pentecostes, por outro lado, representa nós sermos aceitados pelo Pai, porque temos, digamos assim, o depósito da vida eterna, que representa o Espírito Santo e representa nós sermos aceitos perante o trono de Deus. Está claro? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, voltando então a Levíticos 23, versículo 17, Levíticos 23, versículo 17, vemos aqui ao fim da contagem de
de 50 dias, Levíticos 23, versículo 17, diz assim: das vossas moradas, isto é, depois de contarmos 50 dias e chegamos ao dia de Pentecostes, das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. São 2 pães que representam nós, os verdadeiros cristãos, a serem aceites perante o Pai. Ainda não é ressuscitado, são simplesmente pães, representando nós. Diz assim: de 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão. Porquê? Porque nós somos seres que temos pecado. Sim, temos que nos arrepender, mas somos levedados. Temos que nos arrepender do pecado, mas este fermento representa o pecado. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. O dia de Pentecostes, que é o dia das primícias, que é o dia em que nós somos aceitos perante o Senhor com a ajuda do Espírito Santo, a nós lutarmos e vencermos contra a corrupta natureza humana, contra o pecado. E são 2 pães a serem movidos. 2 pães, provavelmente, porque a Bíblia não diz, representando os futuros reis e senhores debaixo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, debaixo de Jesus Cristo. Estes futuros reis e senhores estão a ser aceitados perante Deus, têm agora acesso ao trono de Deus através de orações, quando nós oramos, e estamos a ser treinados até ao fim. Estamos a ser treinados até ao fim. Quando é o fim? O fim é quando é a vinda de Jesus Cristo. Vejamos então em 1 Coríntios, capítulo 15, 52. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. E diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ao fim das trombetas. No livro do Apocalipse, os 7 selos, e o 7º selo inicia as 7 trombetas, e ao fim da última trombeta é a vinda de Cristo. Diz assim: ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos em Cristo, está claro. Os verdadeiros cristãos. Os primeiros frutos, as primícias do Senhor, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós que temos o Espírito Santo, estamos a viver durante esse período, estamos a vencer até ao fim. Queridos irmãos, isto é uma maneira diferente. Isto tudo é uma maneira diferente. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10. Começar a ler do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Sim, precisamos ter coragem de entrar no Santo dos Santos. Como? Espiritualmente, como os 2 pães a ser preparados e treinados, através do sangue de Jesus. Porque Ele foi ao trono e agora está lá para nós podermos ser aceitos, através do seu sangue. Pelo novo e vivo caminho. Isto é um novo caminho, uma nova maneira, que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Este véu que fechava o Santo dos Santos foi quebrado quando Ele morreu, e aqui representa, no primeiro dia, no primeiro domingo, no primeiro semana, Mia Sabaton, em que Jesus Cristo se apresentou ao Pai para iniciar este processo de nós sermos aceitos, mandando-nos o Espírito dele, ao fim de 50 dias, 7 vezes 7, completamente, um período de testes, completamente, um teste de fogo, e nós somos testados por este período, recebemos o Espírito Santo, para continuarmos a vencer até ao fim.
Continuando no versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Lavado de todas as má consciências. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Fiz esta promessa. A promessa nos deu, digamos assim, o depósito, a garantia do Espírito Santo de Deus, a garantia da vida eterna. Versículo 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos estar em contacto com os irmãos uns com os outros. Eu conheço que muitos de vós estão a grandes distâncias, por isso não têm a possibilidade de se encontrar fisicamente, mas pelo menos telefonem, mandem mensagens, entrem em contacto uns com os outros, para os estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Aqueles que têm a possibilidade de se congregar, não deixem de se congregar. Que infelizmente é costume de alguns que têm a possibilidade de se congregar e não se congregam. Antes façamos muitas ações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Podemos fazer estes pedidos a Deus para nos ajudar e para estimular-nos ao amor uns aos outros. Só podemos estimular ao amor uns aos outros se estamos em convivência com outros, em comunicação com outros e falando com eles ou telefonando a eles para nos estimular uns aos outros. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, porque se nós não nos arrependemos e nós não usamos a ajuda do Espírito Santo para vencermos estas fraquezas da carne, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo. Julgais vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos irmãos, temos aqui um novo e vivo caminho através do Espírito Santo dele. E está aqui uma cerimónia, a cerimónia do movimento do molho. Durante os dias santos, que é pouco entendida, e quando é entendida, muitas vezes é mal entendida. Mas agora que nós vemos e conhecemos e entendemos esta cerimónia que aponta para o cumprimento que foi feito pelo Jesus Cristo depois de estar ressuscitado, quando ele se apresentou ao trono de Deus, para que nós possamos ser aceites. Isso foi feito no primeiro dia de trabalho, completando o trabalho, começando este processo de completar completamente 7 vezes 7 a obra da criação espiritual, e depois no dia seguinte, que é o jubileu, a libertação, que nós receberemos no futuro também, simbolicamente. Isto foi tudo feito para nos fazermos aceitáveis perante Deus, para que nós possamos ser libertados do peso, das dificuldades, da corrupta natureza humana, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Agora, queridos irmãos, nós precisamos de usar o Espírito Santo na nossa vida até ao fim. Isto é, até a vinda de Jesus Cristo ou quando nós morremos. Precisamos de usar o Espírito Santo até ao fim. E lembrem-se que Deus tem muito amor e carinho pelos seus primeiros frutos, pelas suas primícias. E por isso essa vai ser uma ressurreição especial. Uma melhor ressurreição. A pergunta é,
você está a vigiar e ter cuidado com você mesmo? Ou estamos a negligenciar esta salvação que é tão grande?